para começar e para tratar do tema aqui que me foi proposto, o combate ao tráfico de armas e de drogas, a atuação da Polícia Judiciária e o enfrentamento dessa modalidade de crime em sua correlação com a criminalidade organizada, eu convido os senhores a fazer um exercício quase que um exercício de regressão, de volta para o passado, para dois momentos distintos e muito bem demarcados na história da Polícia Federal. O primeiro deles, se algum colega mais antigo, e muitos queridos colegas mais antigos que eu vejo aqui, muitos grandes amigos meus, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me corrijam. Tá? Lá por volta dos idos de 2003, quando foi deflagrada aquela que talvez tenha sido a primeira grande operação da Polícia Federal de combate à criminalidade organizada. E faço referência aqui à Operação Anaconda. E um pouquinho depois, alguns anos mais para frente, no início do ano de 2014, quando a Polícia Federal deflagrou aquela que talvez tenha sido, se não a mais importante, mas uma das mais importantes operações dos últimos tempos e que mudou a história da instituição. Certamente nós iremos falar sobre ela e as futuras gerações de policiais irão falar sobre a Operação Lava Jato daqui a 10, 20, 15, 40, 50 anos. Então nós temos dois momentos muito distintos e demarcados no tempo e duas maneiras diferentes de enfrentar a criminalidade organizada. E duas formas diferentes de estruturação de organizações criminosas. Isso que eu queria tentar chamar a atenção dos senhores aqui para isso. Para falar desse tema, para falar dessas duas, tentar traçar esse paralelo e abordar esses dois momentos distintos, eu necessariamente preciso falar também de um tema que permeia essa discussão, que é a globalização. Não pretendo tratar desse tema com a profundidade acadêmica que o tema requer, portanto, não é a minha pretensão falar aqui da modernidade líquida de Bauman ou da sociedade de risco de Beck, mas, abordando um assunto de uma forma um pouco mais superficial, eu trago para os senhores, vamos ver se funciona aqui, essa imagem que os senhores já devem ter visto, muitos dos senhores já devem ter visto nas redes sociais, e se não viram, trata-se, na verdade, da mesma imagem, em dois momentos distintos, na mesma localidade, ou seja, na Praça de São Pedro, no Vaticano, quando a Igreja Católica estava prestes de anunciar um novo pontífice. Em 2005, quando foi anunciado Bento XVI, e em 2013, quando foi anunciado o Papa Francisco. Veja que momentos muito próximos da Operação Anaconda e da Operação Lava Jato. Vejam que na primeira imagem as pessoas assistiam àquele evento que estava acontecendo, viviam a experiência apenas e tão somente por meio ou por intermédio da lente dos próprios olhos. Já em 2013, as pessoas parece que sentiam uma necessidade quase que incontrolável de registrar o momento. Eu preciso registrar aquilo que está acontecendo, seja por vídeo, por foto, por áudio, instantaneamente compartilhar. Compartilhar, disseminar e mandar aqueles dados num piscar de olhos, ou quase que numa fração de segundos, o que pode vir a alcançar os confins mais distantes aí do planeta. Com isso eu quero dizer para os senhores que as relações sociais estão mudando. A forma de viver em sociedade está mudando. Consequentemente, os entes inanimados também estão mudando. A família está mudando, as corporações estão mudando e o crime organizado também muda. A maneira de estruturação de uma organização criminosa de 10, 15 ou 20 anos atrás era uma, ou até um pouco antes era uma, e hoje em dia é outra. Antigamente, a ideia que se tinha de criminalidade organizada era essa. Eu trago aí para os senhores uma ilustração extraída de um relatório oficial do Departamento de Justiça
do governo norte-americano, um relatório que foi elaborado e endereçado ao presidente, tratando de diversos temas relativos à criminalidade, dentre eles a criminalidade organizada. Então, era uma estrutura quase que familiar, como já foi tratado aqui, como já foi abordado no período da manhã. Uma característica muito forte e muito marcante é que o grupo era comandado por um sujeito, por um ou dois sujeitos, quase que com mão de ferro. Uma estrutura com uma hierarquia claramente definida, muito bem delimitada, uma liderança única, algumas células abaixo dessa liderança única, e os soldados que eram quem colocava a mão na massa, quem executava as ações criminosas. Não digo aos senhores que esse modelo de organização criminosa deixou de existir. Eventualmente, nós ainda vamos nos deparar com esse tipo de crime organizado na nossa atuação funcional. Mas não é só isso com que nós estamos nos deparando hoje em dia. A criminalidade organizada vem mudando e a nossa forma de encarar e os métodos e estratégias que nós temos para encarar a criminalidade organizada também tem que mudar. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu trago um outro estudo um pouco mais recente do Escritório da ONU de combate ao crime, de combate às drogas e ao crime organizado, do ano de 2002. Um relatório que é elaborado com base num estudo empírico em 16 países, em que foram analisadas cerca de 40 organizações criminosas. Desses 16 países, infelizmente, o Brasil não fez parte, não foi objeto do estudo. É uma pena porque matéria-prima para esse tipo de estudo nós teríamos aqui em larga escala. Mas, enfim, o que eles identificaram foram padrões de estruturação do crime organizado e padrões de conformação das organizações criminosas. Eu trago aos senhores apenas dois deles. O primeiro é o paradigma mafioso, aquele que nós acabamos de apresentar, que tem como características, a primeira delas, talvez a principal, o fato de ter uma liderança única, ou seja, o sujeito que comanda o grupo com mão de ferro, é uma organização criminosa que tem uma hierarquia claramente definida, um forte sistema de disciplina interna, ou seja, traições ao grupo são punidas de forma muito rígida, muitas vezes quase que ou com a morte ou com punições violentas, digamos assim. É uma organização criminosa que tem nome, é uma organização criminosa conhecida por um nome específico, talvez um exemplo muito marcante seja ou tenha sido o cartel de Medellín, o cartel de Cali, que teve uma atuação muito forte no tráfico de drogas nos anos 80. É um grupo em que os laços entre os indivíduos são estabelecidos também por uma espécie de identidade social ou étnica entre seus membros. É um grupo violento, usa a violência para exercer a sua atividade e é um grupo territorial, ou seja, que tem clara influência ou controle sobre os territórios em que atua. Mais ou menos seria isso aqui, uma ilustração, uma imagem representativa de uma organização criminosa sobre o paradigma mafioso, muito rudimentar, eu confesso, mas é mais ou menos isso. Hoje em dia, o que é que nós temos encontrado na prática, o que é que Operação Lava Jato e outras operações mais recentes da Polícia Federal visualizam na prática em termos de combate à criminalidade organizada, em termos de estruturação do crime organizado? É o paradigma de rede criminosa. Aquela ideia da organização criminosa romântica, do poderoso chefão, com liderança única, isso, se não acabou, diria aos senhores que está em vias de acabar. Não existe mais um grupo criminoso organizado com uma liderança única que comanda o bando com mão de ferro. O que nós temos hoje em dia, segundo esse estudo da ONU, é um grupo em que alguns indivíduos ocupam um papel de destaque dentro da estrutura da organização criminosa, tendo em vista
algumas habilidades e técnicas, algum conhecimento específico que aquele indivíduo detém. O exemplo típico é o operador de lavagem de dinheiro, vulgarmente conhecido como doleiro. Então, poderíamos pensar num engenheiro que tem um conhecimento profundo de engenharia civil e consegue viabilizar desvios de recursos públicos por meio de uma obra pública. Operador do mercado financeiro, que tem um conhecimento profundo em fundos de investimento e consegue desviar recursos públicos de fundos de pensão, institutos municipais de previdência. Enfim, são indivíduos que ocupam um papel de destaque no grupo, quase que como líderes, mas muito mais em função do conhecimento técnico que tem do que por ser um indivíduo que comanda o grupo de forma única ou com mão de ferro. Tem proeminência na rede em razão de contatos e habilidades, ou seja, os laços se estabelecem quase que por meio de uma relação de camaradagem, não aquela relação de identidade étnica ou social. Então, os laços pessoais e de lealdade são mais importantes do que identidade social ou étnica. Se, eventualmente, nós estamos pensando numa organização criminosa que tem atuação no tráfico de armas ou drogas, os senhores devem saber muito melhor do que eu que esse grupo ele estabelece conexões em torno de uma série de outros projetos criminais. Não é um grupo que não fica focado única e exclusivamente naquela atuação específica de tráfico de armas ou drogas. Trabalha também com roubo de cargas, roubo a banco, no passado um pouco mais recente, extorsão mediante sequestro. Então, o grupo estabelece relações com base numa série de projetos criminais, não é conhecido por um nome, raramente conhecido por um nome, e a rede se reformula após a saída de um ou outro membro desses que ocupem a posição de proeminência na rede. É um grupo fungível, digamos. A rede criminosa se estrutura mais ou menos dessa forma. Vejam, é um emaranhado de conexões entre os indivíduos, e isso tem gerado e está gerando a necessidade da polícia judiciária encontrar outros métodos e técnicas para enfrentar o crime. Como é que nós enfrentávamos o crime na época da Operação Anaconda? Os mais antigos aí, por favor, mais uma vez, se eu falar besteira, me corrijam, mas uma vez que a notícia do crime chegava ao conhecimento da polícia, realizavam-se algumas diligências para tentar delimitar o objeto de investigação. Uma vez que eu conseguia um conjunto probatório um pouco mais forte, iniciava um monitoramento telefônico. E esse monitoramento telefônico rodava ao longo de meses e meses e meses e meses e meses a fio. Muitas vezes compartilhado com vigilâncias, com ações controladas, mas a fase velada da investigação era uma fase longa, uma fase que demorava um tempo razoável, digamos assim. Por que isso? Basicamente, imagino eu, por duas razões. A primeira delas é que algo que está no nosso DNA, algo que é da essência do policial, é a intenção, a pretensão de ir atrás do peixe grande. Eu quero pegar o líder, eu quero pegar o comando, eu quero ir atrás de quem manda na organização criminosa, e isso leva tempo. E também porque acreditava-se, imaginava-se que, uma vez deflagrada a fase ostensiva da investigação, uma vez colocada a operação na rua, os investigados, tomando conhecimento que estavam sendo investigados, iriam tentar eliminar todo e qualquer tipo de prova. Então, eu tento absorver ou coletar o maior material, a maior quantidade de material probatório possível na fase velada da investigação. Nós temos feito isso hoje em dia? Em muitos casos, não. Em muitos casos, o que nós temos utilizado hoje em dia é essa técnica, essa estratégia. Alguns dos senhores já devem ter ouvido falar nisso. Não quero aqui, minha pretensão aqui não é inventar a roda, até porque é uma técnica que vem sendo utilizada e que foi utilizada largamente pelas forças de inteligência norte-americanas nas operações de combate ao terrorismo no Oriente Médio. Eu falo aqui do F3AD, quem é da Polícia Federal
e está na área de inteligência, certamente já ouviu falar disso. E é algo que tem surtido muito efeito ultimamente, principalmente por visualizar uma nova maneira de enfrentamento ao crime, antecipando ou tentando antecipar a fase ostensiva da investigação. Então, basicamente, nos poucos minutos que me restam, quase que 3 minutos, não consigo explicar F13AD em 3 minutos, mas mais ou menos seria o seguinte: a partir do início da investigação, aqui, ou seja, a partir do find, eu recebo uma notícia crime ou realizo alguma prisão em flagrante, alguma comunicação externa de crime. A partir daqui, do find, eu fix, eu emprego técnicas tradicionais de investigação, ou seja, técnicas para as quais não há necessidade de autorização judicial, então, oitivas de testemunhas, coleta de documentos, pesquisas em bancos de dados e delimito o objeto da investigação. Fix aqui poderia ser muito bem traduzido pela palavra foco. Fix não é foco, todo mundo sabe, mas aqui no fix eu preciso delimitar, eu preciso ter um objeto de investigação. Alguns chamam de hipótese criminal, chame do que quiser, mas eu preciso delimitar, eu preciso ter foco a partir do fix, que é o momento inicial ainda da investigação. E com o material probatório razoável, eu já tenho condições de implementar nesse segundo estágio aqui técnicas especiais de investigação, os meios de obtenção de prova que a doutora Ivana acabou de falar, ou seja, monitoramento telefônico, monitoramento telemático, afastamento de sigilo bancário e fiscal, uma ação controlada. Mas, como a minha ação tem que ser rápida, se eu for implementar um monitoramento telefônico, poucos alvos. Quebra de sigilo bancário e fiscal, que seja uma quebra de sigilo bancário e fiscal enxuta, rápida, para que me possibilite chegar ao finish. E os senhores vão ver que o finish não é o final da investigação, o finish está quase que meio que no começo, de uma forma rápida. O finish, os senhores já devem estar imaginando, é a fase ostensiva, é a deflagração da operação. Quando, então, eu terei condições de explorar o local em que está sendo realizada aquela diligência. Veja que a gente não está inventando a roda. Isso aqui está no Código de Processo Penal há muito tempo. É o local do crime. E no local do crime, eu não vou apenas e tão somente buscar provas, realizar a busca propriamente dita. Eu vou ouvir testemunhas, eu vou entrevistar o vizinho, eu vou registrar em foto e vídeo uma determinada situação um pouco mais distinta ou peculiar que possa ter aparecido. Ou seja, eu vou explorar ao máximo o local do crime, juntamente, obviamente, com a busca e apreensão. Em seguida, a análise do material apreendido. A partir da análise do material apreendido, eu dissemino o conhecimento, ou para outros órgãos, ou é o conhecido compartilhamento de provas. Compartilho as provas que eu colhi, seja com TCU, com CGU, com eventuais outros órgãos de auditoria e controle, e com outras equipes de investigação, com a minha própria equipe ou com outras equipes de investigação. E aí, os senhores podem pensar que acabou, mas não acabou, porque vejam que tem uma setinha aqui e nós voltamos para o find. Começa tudo de novo. Então, é isso que possibilita que uma investigação tenha inúmeras fases e seja um ciclo. Vejam, se nós quisermos, isso aqui não tem fim, nunca mais. Seria mais ou menos isso daqui. Um find com pesquisas em bancos de dados, aqui uma vigilância super discreta, né? Os senhores podem estar vendo aqui. No fix finish, a prisão, a busca e apreensão, análise do material apreendido, relatórios que são disseminados e voltam para o find no início de outra investigação. Então, essa é uma proposta que não é propriedade intelectual da Polícia Federal, não é patente da Polícia Federal, já foi e tem sido utilizada com muito sucesso em operações de enfrentamento ao terrorismo no Oriente Médio, e é algo que nós temos tentado, digamos assim, adaptar a nossa realidade, incorporar a nossa realidade
para permitir e possibilitar uma ação rápida, uma ação capaz de enfrentar a criminalidade organizada dos tempos da globalização e dos tempos das redes sociais, enfim, dos tempos desse rápido e intenso fluxo de dados, pessoas e capital ao redor do planeta. Com isso, eu acho que eu consigo encerrar aqui para os senhores. Agradeço a atenção de todos e fico ao dispor daqueles que tiverem algumas dúvidas. Obrigado.